Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e hoje a gente vai começar com os exercícios das semanas de fenômeno de transporte. Bom, nessa semana, é a semana 3, nós temos 5 questões, né? E começando pela pergunta 1, a gente tem o seguinte: em uma tubulação escoa hidrogênio com K1,4, R 4122, lembrando que esse não é 4,122 e sim 4122, porque o ponto significa milhar, metro quadrado por segundo ao quadrado Kelvin, e ele diz numa seção 1, P1 tem 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado absoluto e T1 30 graus Celsius. Ao longo da tubulação, a temperatura mantém-se constante. Então quer dizer que no ponto 2, a gente tem a mesma temperatura do ponto 1, que é 30 graus Celsius. Ou 303 kelvins, que nem está anotado aí na tela. Que é só a gente somar 273. E aí ele fala qual que é a massa específica do gás numa seção 2, no qual P2 tem 1,5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado absoluto. Lembrando que aqui eu fiz a transformação de 1,5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado para kPa, para ficar mais fácil, tá? E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que escrever a equação geral dos gases. PV é igual a mRT. Muitas vezes a gente pode usar... Muitas vezes não, a gente sempre pode usar massa em vez de número de mols. Acredito que a maioria esteja familiarizada com PV nRT, onde N é o número de mols, mas de acordo com as leis químicas, no qual o número de mols é a massa molar sobre a massa, então a massa molar de um gás sempre vai ser a mesma, então a gente sempre pode usar, em vez de número de mols, a massa mesmo, tá? Então, na maioria das vezes, em fenômenos dos transportes, ou qualquer coisa relacionada, por exemplo, termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos, a gente quase nunca usa número de mols e sim massa. Pode ser que algumas vezes seja obrigatório usar o número de mols, mas na maioria das vezes a gente vai usar massa. E ele quer a densidade 2, o ρ2, a massa específica 2. E como que a gente vai fazer isso? Rho, que é a densidade, nada mais é do que massa sobre volume. Geralmente eu coloco o volume com um tracinho aqui para diferenciar de, por exemplo, velocidade. Às vezes a gente escreve velocidade assim e aí a pessoa pode confundir com volume, então quando é volume eu ponho o tracinho, certo? Então, se a gente observar aqui, a gente pode ver que passando a massa para o outro lado dividindo, perdão, ao contrário, passando o volume para o outro lado dividindo, nós vamos ter que P é igual a ρ RT. Então, se nós isolarmos o ρ, vai ser P sobre RT. Uma questão importante dessa fórmula é que a pressão sempre tem que ser dada absoluta e a temperatura sempre tem que ser em Kelvin, para fazer sentido, ok? Tem que ser uma temperatura absoluta e uma pressão absoluta, ok? Então, disso daqui a gente pode colocar que o ρ2 vai ser P2 sobre RT2. Lembrando que o R não é o R2, pois é a constante real dos gases, né? Aliás, desculpa, a constante universal dos gases. Então a gente sempre vai ser o mesmo valor, ok? No nosso caso, 4,122. Ele tem umas variações, esse R, mas muitas vezes é por transformação de unidade, tá? Então a gente vai ter que ρ2 vai ser P2, a gente já achou que é 150, ele deu no nosso enunciado. kPa, o K é só vezes 10 ao cubo. Dividido pelo R,
Lembrando que o R é 4.122 vezes a temperatura que está anotada aqui de 303 kelvins. Se a gente fizer essa conta, vai dar 0,12 kg por metro cúbico. Uma questão interessante é que essa unidade do R, metro quadrado por segundo quadrado Kelvin, ela nada mais é do que a gente escrever a mesma coisa que Newton por metro Kelvin, ok? É a mesma unidade, tá? Então, assim, se vocês fizerem um balanço aqui de unidades, vocês vão ver que vai sobrar, a única coisa que sobra é quilograma por metro cúbico. Beleza? Então essa é a resposta do exercício 1. A gente vai fazer também o exercício 2, ok? Que é um exercício também bem tranquilo e rapidinho. Então vamos lá. No exercício 2 ele fala o seguinte: um gás escoa em regime permanente no trecho de tubulação como na figura. Na seção 1, temos A1 sendo 20 centímetros quadrados, ρ1, isso é ρ, não é P, tá? Pela unidade a gente percebe isso. 4 kg por metro cúbico e V1, velocidade 1, 30 metros por segundo. Na seção 2, nós temos A igual a 10 centímetros quadrados e ρ2 igual a 12 kg por metros cúbicos. Qual que é a velocidade na seção 2? Bom, para fazer esse exercício aqui é bem tranquilo, a gente tem que saber da propriedade da conservação da massa, que diz o seguinte: o fluxo de massa em um trecho tem que ser igual ao fluxo de massa no outro trecho. Na verdade, esta fórmula em si é um pouquinho mais complexa, tá? Se desenvolver, mas a gente sabe que o que nós temos em um trecho mais aquilo que aquele trecho recebe tem que ser o que tem no segundo trecho menos mais aquele lá que ele perde naquele trecho, certo? Mais o acúmulo que tem entre os dois trechos. Isso daí é um pouquinho mais complexo, né? Se a gente tiver numa aula relacionada exclusivamente nessa parte, a gente desenvolve ela um pouco mais. Mas como a gente só tem uma entrada e uma saída, tá? A gente sabe que a quantidade de massa que nós temos no trecho 1 necessariamente tem que ser igual à quantidade de massa que nós temos no trecho 2, tá? Isso é fato. Então o que a gente vai fazer? O que é quantidade de massa? Como que a gente verifica isso, um fluxo de massa, certo? Fluxo de massa nada mais é do que ρ vezes a vazão Q. E vazão, então, ela é velocidade vezes área. Portanto, nós sabemos que ρ2, V2, A2 tem que ser igual a ρ1, V1, A1. Ok? Então, disso daqui é literalmente a gente substituir e colocar os valores aqui que a gente acha o que a gente precisa. ρ2 nós temos 12, V2 nós não sabemos, queremos achar, e A2 10 centímetros quadrados. E isso vai ser 4 do ρ1, V1 que é 30, A1 que é 20. Ah, mas aqui eu não preciso transformar, por exemplo, o A2, que é 10 centímetros quadrados, para metros quadrados? Se você estivesse usando outras unidades, sim, porém, o centímetro quadrado que você tem aqui do 10 vai ser cancelado com o centímetro quadrado que você tem do 20. A mesma coisa do quilograma por metro cúbico que você tem no 4 vai ser cancelado com o quilograma por metro cúbico que você tem no 12. Então, essa unidade cancelar com esta cancelar com essa. Então, a velocidade, a unidade do V2 vai ser a mesma
unidade que eu estou colocando no V1. Se ela é metros por segundo, então o V2 tem que ser metros por segundo também. Ok? Então, desta continha aqui, nós temos que o V2 é 20 metros por segundo. Ok? Bem tranquilo, esse daqui é só substituir. Se você fizer uma continha rápida aqui, vocês vão ver que dá 20 metros por segundo. Tranquilo? No próximo vídeo a gente vai fazer provavelmente os outros 3 exercícios, tá bom? Então por enquanto é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!